Oi, 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 meu povo e minha pova, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos assiste no seu melhor horário. E minha gente, hoje na religião hindu é comemorado, o Dia do Dinheiro, o dia em que a deusa do dinheiro, Shri Lakshmi, ela veio ao planeta Terra para abençoar todos os homens de todos os povos e crenças com o dom do dinheiro. E é isso que eu estou abençoando vocês no dia de hoje, o dom do din-din, que todos vocês possam finalmente ser aprovados neste concurso dentro do número de vagas para vocês começarem já em fevereiro e mais que vocês possam entrar com o pé direito ali, ó, tafuiando dentro da banca, quebrando essa banca para que vocês abençoem a minha associação do Clube de Xadrez, me doando aí 16 timers, 16 jogos de xadrez daquele de lona, ó, daquele que pode dobrar, colocar num saquinho e levar nos campeonatos. Minhas crianças precisam desses jogos e todos nós vamos aí fazer uma corrente para a gente conseguir esse negócio, tá bom? Depois que vocês me doarem esses presentes, vocês vão me dar no seu primeiro salário um presente bacana para a nossa associação. E aí vocês vão se dar um presente bom. Aquele boleto que tem tanto tempo que a gente não paga, né? Meu Deus, eu nem posso imaginar. Depois de efetivado, a segurança financeira, a segurança profissional dentro do desenvolvimento, do plano de carreiras que a municipalidade pode oferecer. E aí vocês podem, vocês não, nós, né? Nós podemos nos planejar com tranquilidade, porque, minha gente, efetivar é muito bom e todos vão conseguir. Tudo bom? Vocês não se esqueçam, eu sou a Carla, ó, a titia de vocês, aquela do dedinho da sorte. Sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje. Vamos abordar as teorias da aprendizagem e sua aplicação. Pessoal, olha só, por que que essa aula antecede a aula de tendências pedagógicas? Porque essa aula daqui é que vai explicar a razão de ser, a razão de existir das tendências pedagógicas, tanto aí divulgadas, tanto aí cobradas em todas as bancas, em todos os concursos, sendo materializada em todos os projetos de lei Brasil afora, tudo bom? Sem mais delongas, teorias da aprendizagem e sua aplicação. Apresentamos uma síntese aqui das teorias essenciais sobre o ensino-aprendizagem e as possibilidades de sua aplicação prática. A aplicação prática, eu falo depressa, e aí vai engolindo as vogais, as consoantes, enfim. Me perdoem aí, tá bom? Hoje eu estou perdoada, porque hoje é o dia do dinheiro. Então vamos lá. Nós apresentamos aqui uma síntese das teorias essenciais sobre o ensino-aprendizagem e também as possibilidades de aplicação prática destes conhecimentos que objetivam a melhoria da interação entre educador e educando na sala de aula. Olha que tema bacana esse. Por teoria da aprendizagem, nós entendemos como uma descrição do que acontece quando se aprende e como se aprende. Na psicologia em educação, são diversos modelos e padrões, e eles objetivam explicar o processo de aprendizagem aos indivíduos. E as principais correntes que nós temos são o empirismo e o racionalismo. Decorem isso aí. As principais correntes da teoria da aprendizagem são duas: empirismo, racionalismo. Por empirismo, nós entendemos o conhecimento que advém da prática, da experiência dos temas cotidianos, ou seja, as estruturas cognitivas, cognitivo vem de conhecimento, que somente se aprende por meio da vivência e da apreensão dos sentidos. Ou seja, à medida que o indivíduo vai vivenciando, ele vai apreendendo os conhecimentos através de todos os seus sentidos. E racionalismo?
O racionalismo, ele privilegia o modo de pensar que atribui uma razão, somente uma razão, o pensamento lógico. Na filosofia, qualquer doutrina que privilegia a razão como meio de conhecimento e de explicação da realidade. Tudo bem? Empirismo, o conhecimento advém da vivência. Racionalismo, o conhecimento advém do pensamento lógico, da razão. Tudo bom? Aqui eu coloquei um mapa mental para vocês, e aí, nesse mapa mental, nós dividimos aqui, depois vocês peguem com carinho, imprimam esse mapa mental, coloca lá, ó, na porta de vocês, na porta da cozinha, no lugar que vocês passam bem, passa bem, opa, tem um viciozinho de linguagem, enfim, no local em que vocês transitam com mais frequência, coloca lá, ó, grandão, esse mapa mental, coloca na pasta lá que vocês fazem lá o HTPC, enfim, coloca de jeito que vocês possam enxergar e memorizar esse mapa mental aqui, tá? Se ele não for cobrado na nossa prova, mas ele serve à nossa prática pedagógica, ao nosso cotidiano e ao nosso fazer na sala de aula, tudo bom? Aqui, ó, temos aqui, ó, teoria da aquisição do conhecimento, temos aqui o empirismo e o racionalismo. Do empirismo origina o behaviorismo, de Skinner, e o conexionismo. E o racionalismo advém o inatismo, tá? Depois nós vamos explicar, e o interacionismo. E aí vem a teoria cognitivista e a teoria sócio-interacionista. Cognitivismo, Piaget, sócio-interacionismo, Vygotsky, ok? O empirismo ou ambientalismo. O que, que é isso, minha gente? Ai, meu Deus do céu, que trem é esse? De acordo com o empirismo, o ambiente é fundamental à aquisição do conhecimento, já dito aqui. As condições do meio influenciam o desenvolvimento humano, como planejamento de condições ambientais para que possam produzir determinados estímulos e determinadas respostas. O ambiente influencia e transforma o indivíduo em uma via de mão única. A corrente empirista, ela se fundamenta no princípio de que o homem ele é considerado um papel em branco e sobre essa folha vão ser impressas diversas experiências sociomotoras. No empirismo, tem aqui ó, o homem, enquanto ser, ele é considerado uma tábula rasa, ou seja, um papel branco, e a partir da sua vivência naquele meio em que está inserido, ele vai construindo conhecimento, ok? É, aqui se encontra presente a realidade exterior. O conhecimento é uma cópia de algo dado no mundo externo, ou seja, é uma descoberta, é uma descoberta nova para o sujeito que se faz, ok? Portanto, o que foi descoberto já se encontra presente na realidade exterior, e daí dessa corrente empirista, aí se deriva o behaviorismo, ou seja, o comportamentalismo, e aí é defendido por Skinner, e o conexionismo, ok? Racionalismo. Já dito aqui, na filosofia moderna, aqui quem defende o racionalismo é o René Descartes, e o conhecimento aqui, ele só é alcançado através de análise e proposição lógica, proposições que sejam possíveis de ser analisadas pelo ser humano. Aqui o ambiente, ele só gera um estímulo que vai gerar a aprendizagem. Uma vez transformando essa aprendizagem, ele vai exercer uma influência sobre esse ambiente e o transformar novamente em um novo estímulo, e assim existe essa simbiose, de forma que a aprendizagem aqui no racionalismo, ela é uma via de mão dupla, ok? Essa corrente filosófica, ela se inicia com a definição do raciocínio e da aprendizagem,
não como uma operação sensorial, mas sim como uma operação mental, discursiva, lógica, que usa uma ou mais proposição para extrair conclusões. Se uma ou outra proposição é verdadeira, falsa ou provável, tudo bem? Daí, porque do racionalismo deriva o inatismo. O que é o inatismo? É a teoria na qual o ser humano ele já nasce com determinadas habilidades, com as habilidades inatas, e essas habilidades vão se desenvolvendo à medida que o seu raciocínio lógico vai se desenvolvendo também. Tudo bem? Dessa teoria aqui do racionalismo também advém o apriorismo, o interacionismo e o construtivismo de Piaget. Bora que bora! E as teorias ambientalistas ou empiristas? Aqui nós temos o behaviorismo, ok? O behaviorismo ele pode ser classificado em dois tipos: o behaviorismo metodológico e o behaviorismo radical. Tudo bem? O behaviorismo metodológico, behaviorismo radical. Gente, foi na prefeitura de Salto, no concurso para coordenador pedagógico no qual eu tive aprovação, mas essa questão aqui me deixou trauma, porque eles pediram isso aqui, ó, é a definição de behaviorismo radical e eu não soube responder. E agora, a partir dessa aula, eu já sei responder e vocês também saberão responder. O criador do behaviorismo, também denominado comportamentalismo, é o Watson, ok? Uns falam Watson, mas eu falo Watson, tá bom? Para o Watson, todo ser humano aprende a partir do seu ambiente, estando o homem à mercê do meio, ok? Ele rejeita os processos mentais como objeto de pesquisa. Ele não considera como é possível ser objeto de estudo aquilo que não foi consensualmente observável. Essa teoria, ela também ela baseia no estímulo-resposta e indica que o humano, ele é um ser previsível. Gente, não sei se foi o Watson ou Skinner, quem foi discípulo de quem, mas é a teoria na qual eles colocavam lá o cachorro, lá num determinado ambiente, e ali eles colocavam o estímulo ou uma luz, ou um pedacinho de carne, sendo que aquele cachorro ali, ele deveria vencer determinados obstáculos para alcançar aquela premiação, ok? Foi mais ou menos assim. Ou colocava uma luzinha, ou uma, uma campainha, e à medida em que o cachorro ele avançava, a campainha tocava. Então, aquele cachorro ele percebia que se ele vencesse aquela situação, a campainha iria tocar e ele iria ser premiado. Então, o cachorro, o animal ali, ele associava o tocar da campainha com a premiação que ele receberia com o obstáculo que ele deveria vencer. Com isso, esses dois teóricos aqui, Watts e Skinner, eles criaram a teoria do behaviorismo, a teoria comportamental, tá bom? É mais ou menos aí. Se não for, vocês pesquisem aí, mas é nessa linha aí de pensamento, viu? O que eles fizeram. Aqui, ó, o que Skinner aqui. O que é o behaviorismo radical que eu errei na prova lá de Prefeitura do Salto? E nós vamos ver aqui que nós não vamos errar, tá bom? O behaviorismo radical, criado por Burroughs Frederick Skinner, por Skinner, né? A concepção dele é que a aprendizagem ela está relacionada à modificação do desempenho. O bom ensino ele depende de organizar eficientemente as condições estimuladoras, de modo que o aluno saia da situação de aprendizagem diferente de como ele entrou. O ensino é um processo de condicionamento através do reforço das respostas que se quer obter. Entendeu? Naquela linha que eu disse, aqui ele já trata como aluno, que é o behaviorismo radical. Gente, aprendam isso aí, tá?
Uma prova só que eu fiz, que foi lá na Prefeitura do Salto, caiu, mas invariavelmente eles pedem questões sobre behaviorismo. E aí, se cair lá a palavrinha radical, você já sabe que é do Skinner, tá bom? Mas, independente de qualquer coisa, segundo o Skinner, o comportamento aprendido é uma resposta a estímulos externos, controlados por meio de reforço que ocorram com a resposta após a mesma. Aqui, ó. Se a ocorrência de um comportamento operante é seguida pela apresentação de estímulos do reforço, a probabilidade do reforçamento é aumentada. Os métodos de ensino consistem nos procedimentos e técnicas necessários ao arranjo do controle das condições ambientais que asseguram a tramitação e recepção de informações. Essa teoria ela é bastante interessante para campos especiais da aprendizagem, como retreinamento, certos grupos de indivíduos com limitações mentais, enfim. Aqui, o que eu já disse, né, elucidando mais uma vez, é a questão do reforço. Esse reforço aqui, nas experiências do Skinner, ele se dava através da premiação, tudo bem? No caso, o animal, quando ele vencia determinado obstáculo, a sua aprendizagem era reforçada com uma determinada premiação. Ou então, o sonar da campainha, a, a, a campainha sonava à medida em que ele avançava determinados obstáculos. E aí é a questão do reforço, tá bom? E as teorias racionalistas, o inatismo, gente, eu amo essa teoria. Mas, enfim, por que que eu gosto dessa teoria? Gente, se vocês olharem aí nesses canais no YouTube, vocês veem menino de 3 anos tocando piano pior do que Chopin. Esses meninos, como é que foi? Eles não aprenderam, não foram na escola. Tem um menino na fralda, você vê a fraldinha dele regendo uma orquestra. Tem que ser do inatismo. Mas, assim, enfim, novamente eu repito aqui, não vamos tecer aqui juízos de valor, se essa é a correta, se é aquela que acerta. O importante aqui é que a gente acerte na prova, que a gente faça uma boa prova e consigamos êxito dentro do número de vagas, tudo bem? As teorias racionalistas, o inatismo. Nessa concepção, o pressuposto é de que eventos ocorram após o nascimento. O pressuposto é que os eventos que ocorrem após o nascimento, eles não são essenciais ou importantes para o desenvolvimento. As qualidades e capacidades básicas de cada ser humano e personalidades já foram natas, ou seja, as qualidades, capacidades básicas de cada ser humano, sua personalidade, valores, hábitos, sua forma de pensar, suas reações emocionais e mesmo suas condutas social já estavam prontas em uma forma final por ocasião do nascimento, ou seja, aqui eles defendem que o indivíduo ele já nasce com determinadas habilidades, ok? E aí, essas habilidades elas vão sofrer pouca diferenciação qualitativa ou quase nenhuma transformação ao longo da existência desse indivíduo. Aqui, o papel da educação e do ensino é simplesmente transferir o mínimo possível no processo do desenvolvimento espontâneo dessa pessoa, tá bom? É bacana essa teoria. Enfim. E o interacionismo, que advém do inatismo. Os interacionistas, eles destacam que o organismo e o meio, eles exercem uma ação recíproca que acarreta mudanças no indivíduo. Logo, o desenvolvimento aqui no interacionismo, ele se dá através da interação entre o organismo e o meio de aquisição e a aquisição de conhecimentos. Aqui, essa simbiose, esse organismo e o conhecimento, ele se dá num processo construído durante toda a sua vida, ou seja, existe uma interação
entre o indivíduo e o seu loco, e o seu meio social. O conhecimento não está pronto aqui, ou definido ao nascer, como no inatismo. E ele nem aqui o conhecimento também não é adquirido passivamente, graças às pressões do meio. Experiências anteriores, elas vão servir de base para novas construções que depende da relação do indivíduo, dessa relação que ele estabelece com o meio em uma situação determinada. É através da interação com outras pessoas, com adultos, crianças, desde o nascimento, que a criança, o indivíduo, ele vai construindo suas características, seu modo de agir, de pensar, de sentir e de desenvolver seu conhecimento, sua visão de mundo. Tudo bem? Aqui no interacionismo, ele se subdivide em duas correntes: o interacionismo cognitivista de Piaget e o interacionismo interacionista de Vygotsky. Tudo bem? Lembra que, por favor, decora, minha gente, pelo amor de Deus. Piaget, cognitivista. Vygotsky, sócio-interacionista, tá bom? Piaget, ó, cognitivista. Vygotsky, sócio-interacionista. Aprendam. Vamos ver o construtivismo. Construtivismo vem da palavra construir. Vygotsky, Piaget, construtivistas. Piaget, cognitivista. Vygotsky, sócio-interacionista. Tudo bem? Aprenderam, né? Então lá. Aí, os dois são construtivistas. Porque através da cognição do conhecimento é que o indivíduo vai construir o seu aprendizado. Isso Piaget. E Vygotsky, através do construtivismo, do sócio-interacionismo, é que o indivíduo vai construir o seu aprendizado, tá bom? Os dois são construtivistas, tá bom? Então vamos lá. Conhecido como a teoria cognitivista de Piaget, no qual todo organismo vivo ele procura manter um estado de equilíbrio ou adaptação. Ok? Aí, só um pouquinho aqui, pessoal. E aí, aqui, Piaget cognitivista, ele defende que todo indivíduo ele procura manter um estado de equilíbrio, adaptação com o meio, de modo a superar as perturbações advindas dessa relação. O processo aqui ele é bastante dinâmico e constante. Tudo bem? Tem uma colega minha que está ligando aqui para mim, mas vamos repisar aqui. Já falei, Piaget, Vygotsky, os dois construtivistas, Piaget cognitivista, Vygotsky sócio-interacionista, tá bom? E aqui, no construtivismo de Piaget, aqui o construtivismo é o de Piaget, tá bom? Todo organismo vivo, ele procura manter um estado de equilíbrio ou de adaptação com o meio, de modo a superar perturbações advindas desta relação. O processo aqui ele é dinâmico, constante, no qual o indivíduo ele busca um novo e superior estado de equilíbrio, qual ele denomina processo de equilíbrio majorante. Ok? Aqui o aparecimento de uma nova possibilidade orgânica no indivíduo ou mudança de características do meio ambiente, por mínima que seja. Aqui ele provoca um estado de repouso e harmonia que vai causar um desequilíbrio. Um exemplo aqui, que eu vou dar esse exemplo nos dois teóricos, tá bom? O indivíduo, o aluno, ele pega com lápis assim, tudo bem? O objetivo é que ele pegue com lápis assim, com a pegada de pinça. Existe aqui, nesse momento, no construtivismo, um desequilíbrio porque o indivíduo, ele almeja alcançar a equilibração. E aí, esse processo de aprendizado
até o momento em que ele consiga ter a pegada de pinça, vai existir uma ruptura da harmonia da qual ele estava ali no estado de acomodação, né? E aí vai haver um desequilíbrio. Quando ele alcança esse aprendizado de ter pegada de pinça, vai existir novamente o equilíbrio e a acomodação. Tudo bem? Quando falarmos sobre Piaget, vamos elucidar mais ainda essas características do construtivismo em Piaget, e aí nós vamos ter uma noção mais aprofundada sobre esse tema, tudo bem? Não vou tecer muitas coisas por aqui, porque a aula aqui é para falar no sentido geral, para entrarmos nas tendências, tá bom? Aqui eu já falei, né? A assimilação e a acomodação. São dois mecanismos que são alcançados, que são objetivados para alcançar um novo estado de equilíbrio. O primeiro recebe o nome de assimilação, tá bom? O indivíduo, a criancinha, ele está lá com a pegada, ele pega no lápis assim. Ele tem movimentos grosseiros, ele não consegue, né? E aí ele precisa assimilar o seu novo conhecimento. Como é que ele vai assimilar? Entre a transição dele pegar o lápis assim e pegar assim, vai demandar um determinado tempo, vai demandar determinada construção desse conhecimento até que finalmente ele consiga a acomodação, ou seja, que ele consiga o aprendizado de chegar até aqui, pegar o lápis com a pegada de pinça, e aí, quando ele consegue isso, existe finalmente a acomodação. Tudo bem? Só para elucidar aqui, ó, no caso, o organismo é impelido a modificar e a se transformar para ajustar às demandas que são impostas naquele ambiente. Embora a assimilação e a acomodação sejam processos distintos e opostos, na realidade eles ocorrem ao mesmo tempo. Gente, isso aqui cai, tá? Eu já fiz umas 8 provas, caiu assimilação e acomodação em Piaget, tá bom? Quando falarmos sobre Piaget, já dito, né, vamos nos aprofundar mais sobre esse tema, tratar esse tema com mais acuidade, tá? Sobre a assimilação e a acomodação. E aqui, Vygotsky, né, o sócio-construtivismo. Aqui, o sócio-construtivismo dele, ele defende a ideia de que tem que haver uma interação entre o indivíduo e as condições sociais na qual ele está inserido, ok? E essas condições sociais, elas são mutáveis de acordo às condições ambientais daquele momento, tá bom? Essa teoria, vou ler aqui para vocês, essa teoria defende a ideia de contínua interação entre mutáveis condições sociais e a base biológica do comportamento humano. É destacada aqui com a importância da figura do professor como modelo e como um elemento chave das interações sociais. O objetivo aqui da educação, na perspectiva de Vygotsky, é o desenvolvimento da consciência construída culturalmente. Resumidamente, o processo de desenvolvimento é a apropriação ativa do conhecimento disponível na sociedade em que a criança está inserida. É preciso que essa criança aprenda e interaja na sua maneira de pensar, o seu conhecimento e a sua cultura. O funcionamento intelectual mais complexo aqui, ele se desenvolve graças a regulações realizadas por outras pessoas, que gradualmente elas serão substituídas por autorregulações. Ou seja, enquanto a criancinha ou o ser está em desenvolvimento, é necessário que outras pessoas façam regulações, façam intermediações, até que esse indivíduo, ele por si só, ele consiga substituir essas regulações externas para a sua própria autorregulação.
E aqui o Vygotsky colocou todo mundo na zona. Ai, meu Deus do céu. Ele é o cara que meteu todo mundo na zona. Caraca. E eu vou explicar que zona é essa. É a zona de desenvolvimento proximal. Decora. Zona de desenvolvimento proximal. Aqui, contrariando todas as teorias, Piaget, enfim, todas as teorias que sugere a necessidade do ensino ajustar-se às estruturas mentais já estabelecidas, Vygotsky, para ele, o aprendizado, ele é orientado para níveis de desenvolvimento que já foram atingidos. Enfim, o aprendizado orientado para o desenvolvimento de níveis que já foram atingidos, aqui para Vygotsky, é ineficaz do ponto de vista do desenvolvimento da criança. Com isso, ele propõe a zona de desenvolvimento proximal, que define a distância entre o desenvolvimento, entre o nível de desenvolvimento real, pela capacidade, determinada pela capacidade de desenvolver um problema sem a ajuda, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da resolução de um determinado problema sob a orientação de um adulto, de um coleguinha, de um companheiro, enfim, de outra criança. E aqui eu pego o exemplo da pegada do lápis. Aqui, nós temos aqui o desenvolvimento real, aqui é uma realidade para o aluno, tudo bem? E aí, o desenvolvimento ideal dele, o que que ele quer? O desenvolvimento ideal é que ele tenha pegada de pinça. A transição, esse processo de transição entre o desenvolvimento real e o ideal, existe a zona de desenvolvimento proximal. A zona de desenvolvimento proximal, ela fica aqui no meio, ok? Nós temos aqui o real e temos o ideal, aquele que ele objetiva alcançar. E até essa transição que fica ali no meio, esse tempo ali que ele leva para aprender, é o desenvolvimento proximal, tá bom? Essas informações em que a pessoa tem potencialidade de aprender, mas ainda não completou o processo. Esses conhecimentos estão fora do alcance da criança, mas eles são potencialmente atingíveis, tá bom? Essa proposta, ela traz uma nova fórmula de aprendizado e somente aquele que se adianta ao seu desenvolvimento. Tá aqui, ó, um mapa mental para vocês. Tá aqui, ó, a zona de desenvolvimento proximal, tá aqui no meio de desenvolvimento aqui, ó. A zona de desenvolvimento real, aqui é o que ele já sabe. E aí, com a interação do adulto, do professor, enfim, com a interação do meio, eu tenho a zona de desenvolvimento proximal e aqui eu tenho a zona de desenvolvimento potencial. É aquilo que ele ainda não sabe, mas ele necessita de aprender, tá bom? Aqui eu tenho aqui as teorias de transição entre o behaviorismo clássico e o cognitivismo, tá bom? Teorias do processamento da informação. Aqui o autor dessa teoria é o Gagne, e ele se situa entre o behaviorismo e o cognitivismo, ele fica no meio. Ele acha que uma teoria, que é o behaviorismo, ela vai contribuir substancialmente com a teoria do cognitivismo. Lembra que o cognitivismo, gente, ele advém do inatismo. Na teoria do inatismo, o indivíduo ele já nasce com determinados saberes e que, independente de qualquer coisa que tenha ali no ambiente, vai influenciar muito pouco no aprendizado do indivíduo, tá bom? E o Gagne, ele tem aqui essa teoria aqui de processamento da informação. Para ele, o behaviorismo existe uma ligação entre o behaviorismo e o cognitivismo. Para ele, de um lado, os estímulos e respostas,
e do outro os processos internos de aprendizagem. De acordo com ele, a aprendizagem é uma modificação na disposição ou na capacidade cognitiva do homem que não pode ser simplesmente atribuída ao processo de crescimento. Aqui ele contrapõe um pouco a teoria do cognitivismo, tá bom? Ele acha que é necessário determinados contrapontos do behaviorismo para que haja uma completude no aprendizado do indivíduo. Essa teoria é ativada pela estimulação do ambiente exterior, no caso, behaviorismo, né? Que vai provocar uma modificação no comportamento interior. Para ele, a aprendizagem estabelece estados persistentes no aprendiz, os quais ele chama de capacidades humanas, quais sejam informação verbal, habilidade intelectual, estratégia cognitiva, atitudes e habilidades motoras, enfim. E a função de ensinar para ele é organizar condições exteriores próprias à aprendizagem, com a finalidade de ativar condições internas. Nesse aspecto, o professor ele deve promover a aprendizagem através de instrução que consista em um conjunto de eventos externos planejados com o propósito de iniciar, ativar e manter a aprendizagem do aluno. E as teorias humanistas? Aqui nós temos o Carl Rogers. Gente, assim, de boa, é bom aprendermos isso aqui. O que eu acredito que cai na prova de vocês? Behaviorismo, Piaget, que já disse, né? Vygotsky, o que eu acredito. Mas a gente aprende aqui o humanismo, vai que, né? A gente não sabe, bora aprender esse negócio. Humanismo, Carl Rogers, tá? Ele segue uma abordagem humanística diferenciada de todas as anteriores. Seu objetivo não é o controle do comportamento, conforme preconizado por Piaget, o desenvolvimento cognitivo ou a formulação de um bom currículo, e sim o crescimento pessoal do aluno. Tudo bem? Aqui a personalidade é o foco no humanismo. Essa abordagem considera um aluno como pessoa e o aluno ele deve facilitar a sua autorrealização, visando a aprendizagem que transcende e engloba as aprendizagens afetiva, cognitiva e psicomotora. Ou seja, ele se contrapõe ao behaviorismo, ele se contrapõe ao inatismo e ele coloca aqui o personagem como foco principal. Aqui no humanismo, o objetivo principal da educação é a facilitação da aprendizagem. Por esse ponto de vista, o único homem educado é o homem que aprendeu a aprender. Olha que lindo, bonito, né? O único homem educado é aquele que aprendeu a ser um eterno aprendiz. Tudo bem? O homem que aprendeu a adaptar-se mudou, e mudou que percebe que nenhum conhecimento é seguro e que o processo de buscar o conhecimento vai lhe dar uma base para a segurança. Para que o professor ele seja um facilitador aqui nesse aprendizado, ele precisa ser uma pessoa verdadeira, autêntica, despojando-se do papel do professor tradicional. Ele precisa se tornar uma pessoa real com seus alunos. Uma segunda atitude, só um pouquinho, já vai. Uma segunda atitude que deve existir entre a relação entre o facilitador e o aprendiz, no caso, o facilitador aqui é o professor e o aprendiz é o aluno, é que nasce uma confiança e a aceitação. Essa aceitação do outro como uma pessoa separada, como sendo digna do seu próprio direito e como merecedora de plena oportunidade de buscar, experimentar e descobrir aquilo que é engrandecedor ao seu eu. Tudo bem? É necessário aqui, no humanismo, que haja empatia. Em qualquer contexto de aprendizagem, a comunicação precisa ser ocorrida como um clima de compreensão empática. O Rogers ele propõe
uma aprendizagem autodirecionada, aprender a ser aprendiz, isso é, ser independente, criativo, autoconfiante e mais facilitado quando a autocrítica e a autoavaliação são básicas. São básicas aqui nesse aprendizado. E a avaliação para os outros tem importância secundária. Tudo bem? Como assim? Eu preciso me autoavaliar para o meu crescimento pessoal. Interessa pouco a minha avaliação aos outros, ou a avaliação dos outros a mim. O foco de crescimento aqui é o meu eu. Tudo bem? E aqui a teoria da aprendizagem transformadora, de Jacques Mesirov. Caraca, Jacques Mesirov. Ele propõe que a educação seja dos adultos. Ele propõe que o objetivo da educação de adultos seja guiar os aprendizes para uma transformação pessoal, crescimento e amadurecimento intelectual e mudá-los para que se tornem pessoas completas por meio de uma reflexão crítica sobre as suas próprias suposições, crenças e valores próprios, ok? Nessa aprendizagem aqui, os educandos são incentivados a desafiar, defender e explicar suas próprias crenças, a avaliar suas evidências justificativas e julgar argumentos para atingir o objetivo máximo do crescimento pessoal, independência e pensamento crítico. Tem outra teoria. Teoria da aprendizagem experiencial. Tudo isso aqui, gente, está no humanismo, tá bom? Isso aqui tudo está no humanismo. Aqui, nessa teoria, o ciclo de aprendizagem foi introduzido por David Kolbe e foi inspirada nos trabalhos de Kurt Lewin, Jean Piaget e John Dewey. Ok? Nessa teoria aqui, foi desenvolvida dentro do paradigma humanista, já dito, e a aprendizagem experiencial, ela oferece uma perspectiva holística. O que é holístico? Que abranja tudo da aprendizagem e é orientada principalmente para a aprendizagem de adultos, tá bom? Em David Kolbe, ele propõe que a teoria da aprendizagem ela seja vivencial e diz que seria muito mais eficaz essa aprendizagem em adultos se eles pudessem vivenciar o objeto de aprendizagem ao invés de recebê-lo de maneira passiva. Já temos um autor aqui que relata isso, que é o Paulo Freire, né? Se o indivíduo ele pode vivenciar o aprendizado, isso aí vai ser muito mais eficaz do que ele receber esse aprendizado de forma passiva. E as teorias cognitivas, já falei bastante, mas vamos falar mais. As cognitivistas, elas enfatizam o processo de cognição, através do qual a pessoa atribui significado à realidade na qual se encontra. Ela preocupa-se com o processo de compreensão, transformação, armazenamento e uso da informação envolvido na cognição. E ela procura também regularidades nesse processo mental. Nessa corrente, aqui nós temos Brunner, Piaget, Ausubel, Novak e Kelly. E esses autores, a maioria deles são construtivistas, com ênfase no cognitivismo, ok? Aqui já falamos aqui muito sobre o cognitivismo, né? E quando formos falar sobre Piaget, a gente debruça mais sobre esse tema. Aqui nessa aula, eles falam sobre o Ausubel. Eu não creio que cai na prova de vocês, mas vai que bora aprender esse autor também. A aprendizagem significativa em Ausubel é um processo através do qual a nova informação se relaciona de maneira não arbitrária e substantiva a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo. E aqui nesse processo, essa nova informação, ela interage com a estrutura de conhecimento específica. Aqui o Ausubel chama isso aqui de subsunsor. Existe uma estrutura cognitiva de quem aprende
No caso aqui, reexplicando, olha só. Na teoria, na aprendizagem significativa, é necessário que haja o significado. Todos os indivíduos traz consigo é, conceitos e aprendizados pré-estabelecidos, conceitos e aprendizados da sua vivência social, da sua vivência no seu próprio ambiente. E aqui ele recebe uma nova informação e essa nova informação ela vai passar pelo processo próprio de cognição desse indivíduo. E aí ele vai dar o significado dessa nova informação por meio das suas vivências anteriores, ok? Das suas experiências anteriores, tá bom? E aqui nós chamamos isso aqui de subsunsor, ok? O subsunsor é um conceito de ideia, é uma proposição que ele já existe na estrutura cognitiva, capaz de servir de ancoradouro a uma nova informação, de modo que ele adquira um significado para esse indivíduo, tá bom? A aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação ela tem amparo nos conceitos relevantes e pré-existentes à estrutura cognitiva do indivíduo. Já disse, né? Segundo Ausubel, esse tipo de aprendizagem é um mecanismo humano para adquirir e reter a vasta quantidade de informações em um corpo de conhecimentos. Essa contraposição à aprendizagem significativa, em contraposição à aprendizagem significativa, Ausubel define a aprendizagem mecânica, na qual a informação é armazenada de maneira arbitrária e liberal. Ou seja, ele critica essa aprendizagem mecânica, essa aprendizagem literal, essa aprendizagem sem significado, ok? Para ele, a aprendizagem ela tem que ter um significado, tá bom? Ou seja, essa aprendizagem mecânica, ela nada vai contribuir para o aprendizado e para a elaboração e a sedimentação dos conhecimentos do indivíduo. Aqui são as tarefas que o Ausubel ele dispõe aqui para o aprendizado. Tudo bem, não vamos destrinchar isso aqui. Ou vocês querem? Vamos lá? Bora. Uma abordagem ausbeliana, ela envolve o professor com pelo menos 4 tarefas fundamentais. A primeira dessas tarefas é determinar a estrutura conceitual, ok? E proposicional da matéria que o aluno vai aprender. Aí, aqui nessa primeira abordagem, vai organizar os conceitos e os princípios do aprendizado, enfim, vai colocar tudo de forma hierárquica. Na segunda tarefa, ele visa identificar quais subsunsores, ou seja, quais aprendizados são relevantes àquela aprendizagem do conteúdo naquele momento, a ser ensinado. E que o aluno ele deverá ter uma estrutura cognitiva tranquila para poder aprender significativamente. Já na terceira etapa, é importante determinar, dentre os subsunsores relevantes, quais aqueles que são disponíveis na estrutura cognitiva do aluno. E, finalmente, ensinar utilizando recursos e princípios que facilitem a assimilação da estrutura da matéria, do ensino, por parte do aluno e a organização das suas próprias estruturas cognitivas na sua própria área de conhecimento, através da aquisição de significados claros, estáveis e transferíveis. Aqui, conhecendo as bases, como o indivíduo pode interagir e como ele pode adquirir conhecimento, conhecendo tudo isso, o professor pode entender melhor as modalidades e estratégias que podem ser aplicadas naquele estudante para gerar uma aprendizagem de qualidade. Aqui, eu coloquei um marco mental em Ausubel, tudo bem. Não, novamente, não acredito que caia na prova de vocês, mas vai que. E aí, vocês, tendo um tempinho, se disponham aí a aprender esse mapa mental, tá bom? Aqui, a construção de sentido, enquanto Ausubel, aqui, o que o aluno precisa? Criar contextos inclusivos,
o aluno não, nós, né? Nós professores, o que que a gente precisa, segundo a teoria de Ausubel, fazer com que o aprendizado seja tranquilo para o aluno. É preciso criar contextos inclusivos, próximos da realidade. Nesse sentido, o cérebro ele assimila o conceito. Nós precisamos escolher exemplos que se aproximem da realidade do aluno. Precisamos também estimular o diálogo. Na apresentação do conteúdo, o objetivo é a construção do conceito com o aluno. Os conceitos do aprendizado com o aluno vão ser mediados pelo professor. Se apresentarmos o conteúdo pronto, o cérebro não estará ativo e acaba se distraindo. Ele considera que o conteúdo ele não pode chegar pronto na sala de aula, é preciso ser construído junto com os alunos. E como é que é a verificação da aprendizagem aqui? Apresentar situações desafiadoras na vida social, de maneira que se possa verificar se foi construído aquele conceito determinado. Tudo bem? Aqui nós terminamos nossa aula. Fiquem com Deus, ouça no rádio, grave no pendrive, coloquem as dúvidas, coloca lá no nosso grupo, lá no Zap. E estamos aí para o que deve vou tomar um cafezinho, vocês também, tomar uma aguinha para refrescar a garganta e já voltamos com as tendências pedagógicas. Beijo, beijo, beijo no coração, até daqui a pouco.